Meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Estudos Espíritas, rogando a Deus que nos traga aos nossos lares no dia de hoje um dia de muita paz e de muita harmonia. Hoje nós vamos estudar uma das leis chamadas divinas ou naturais, porque vem de Deus e rege todo o plano do universo. Hoje nós vamos estudar a lei de igualdade num tópico muito importante. A igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não é um tema muito importante? Com certeza sim. E para iniciar o nosso estudo, eu vou buscar a indagação 817 do Livro dos Espíritos, e essa pergunta foi feita em 1857. Kardec diz assim: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, os espíritos declaram com muita clareza: não há absolutamente nenhuma diferença nos direitos de homens e de mulheres perante o nosso Pai, que é Deus. Deu a ambos a mesma possibilidade de progredir intelectual e moralmente. Mas qual o cenário que nós vemos hoje moral ainda na nossa humanidade? Historicamente, as mulheres tendo seus direitos fundamentais, principalmente o da sua liberdade, cerceado em muitos aspectos. Há bem pouco tempo, mulher não podia dirigir, não podia trabalhar, não podia sequer votar em seus representantes. Nesse cenário, gente, atual, nós vemos aí as mulheres em vários ambientes sendo agredidas fisicamente, trabalhando nas empresas, exercendo exatamente as mesmas funções, ganhando um salário menor e sofrendo também na sociedade preconceitos de toda ordem. Então, é uma dicotomia. A mesma humanidade que já se desenvolveu muito cientificamente nas ciências humanas, moralmente, ainda trazemos esse quadro de uma descompensação profunda entre o mundo masculino e o mundo feminino. E por que isso acontece, gente? Nós já estudamos aqui, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Na gradação dos mundos, é apenas o segundo degrau no plano evolutivo. E, naturalmente, os espíritos que aqui habitam, agora eu estou falando independente se é num corpo masculino, se é num corpo feminino, nós somos todos espíritos ainda de terceira ordem, em início também de escala evolutiva. Mas nós podíamos aqui questionar: será que todos os homens desrespeitam os direitos fundamentais do mundo feminino? Não. Vejam o que dizem os espíritos. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Olha aí. Então os espíritos estão nos indicando isso, que a questão não é simplesmente estar em mundo masculino ou em mundo feminino. São os espíritos que ainda estão moralmente pouco adiantados. Então, quando esse espírito estagia num corpo masculino, ele esboça a sua personalidade ainda pouco adiantada nas suas atitudes em relação ao direito que é dos outros. Quer dizer então que o espírito pode habitar tanto corpos masculinos quanto femininos? Sim, porque quando estamos no mundo espiritual, nós não temos essa distinção de sexo masculino e sexo feminino.
Vamos ver aqui a questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo, não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Então já vem no nosso estudo uma grande informação. O espírito, quando reencarna ou vai encarnar-se, ele se liga a um corpo masculino ou a um corpo feminino. Isso vai depender, gente, das provas e do ensinamento que precisará ter o espírito. Então, já estamos trazendo aqui uma informação muitíssimo interessante. Mas Kardec diz assim: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Olha aí. Então, ora, os espíritos estagiam em corpos masculinos, ora, podem reencarnar-se em corpos femininos. Então, a questão do sexo masculino ou feminino é expressado apenas no mundo orgânico. E aí, sendo os espíritos mais evoluídos, é natural que, estando em corpos masculinos ou femininos, seja uma boa pessoa aqui na matéria. Respeite os seus semelhantes. A questão é que, pela própria constituição, os corpos masculinos são mais fortes, se associam com espíritos pouco adiantados, e aí, é como diziam os espíritos há pouco tempo, eu citei aqui, a força física vira o direito. Olha aí a questão. Mas temos uma terceira indagação muito interessante ainda. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que passar para o seu aperfeiçoamento. Então a justiça divina age igualmente para todos os espíritos. Não há privilégio na casa de Deus. Então, havendo a necessidade de progresso e determinadas provações, o espírito então vem a habitar corpos masculinos. Amanhã, por necessidade evolutiva, ele pode vir a habitar corpos femininos, vivendo assim experiências de um mundo e experiências do outro mundo. Até que esse espírito se aperfeiçoe moralmente, haja um equilíbrio em seus sentimentos, em suas ações, ele então volta a escolher um mundo ou outro dentro ainda de suas necessidades evolutivas. Então é preciso, gente, que a gente vá exercendo a harmonia, o nosso desenvolvimento espiritual, tanto na riqueza, quanto na condição social menor, tanto num corpo masculino, quanto num corpo feminino. Tudo isso são oferecimentos que se fazem aqui no campo material para que o espírito possa progredir e conquistar realmente a sua evolução espiritual. Vamos falar aqui de um dos direitos que é menos respeitado no nosso dia a dia, que é o direito de liberdade. Então, a depender do espírito, ele faz realmente da força o direito. E aqui os espíritos dizem assim: ao homem ou mulher é vedada a exploração de outras vidas sob qualquer argumentação das quais subtraia o direito de liberdade do outro. Então, os espíritos, eles tratam assim, de que tanto homens quanto mulheres precisam fazer da sua liberdade não uma arma contra os outros, mas que a sua liberdade seja respeitando o direito do outro. Então, nós vimos desde o início do estudo, homens e mulheres precisam ter os mesmos direitos, mas também as mesmas responsabilidades
por tudo aquilo que fazem e praticam. Dizem os Espíritos, desde que o uso da faculdade livre engendre sofrimento e coerção para outrem, incide-se em crime passível de cerceamento daquele direito, seja pelas leis humanas, seja pelas leis da justiça divina. Então, gente, os Espíritos dizem assim, a Terra estará transformada quando as pessoas se melhorarem interiormente. Então veja que os Espíritos sempre apontam às pessoas, porque na visão da espiritualidade, homens e mulheres têm exatamente os mesmos direitos e responsabilidades. Mas volto a dizer o que falávamos no início do estudo. Por que essa supremacia do mundo masculino sobre o mundo feminino? Porque ainda somos homens pouquíssimos adiantados espiritualmente. E aí, o mundo masculino se vale da força física para coibir, vilipendiar o direito que é dos outros, principalmente do mundo feminino. Então, tudo é uma questão, gente, de evolução espiritual. Dia virá, mas sem dúvida, quando nós nos aperfeiçoarmos espiritualmente, esses direitos serão realmente respeitados. Nós vamos nos enxergar verdadeiramente como irmãos. É como dizem os Espíritos aqui, unicamente o amor é a luz da civilização. Então, nós às vezes dizemos assim, já estamos no mundo civilizado. Será? Será que já estamos realmente civilizados? Não. A civilização requer equilíbrio entre os seres, entre as instituições, entre os direitos. E o que dizem os Espíritos? Só o amor prevalecendo é que vai trazer a marca da civilização. Mas veja que nosso estudo trouxe essa visão muito importante, de que ora esses espíritos que estão estagiando no mundo masculino, dando vazão à sua pouca condição espiritual, mais adiante será convocado também a vivenciar as experiências do mundo feminino e vice-versa. As mulheres que hoje sofrem dos seus direitos sendo subtraídos, que argumentam com certeza e com legitimidade de que seus direitos não estão sendo respeitados, amanhã essas mesmas mulheres, porque são espíritos, irão habitar corpos masculinos. E aí é importante que nesse momento expressem, não é, as experiências que tiveram enquanto em corpos femininos. Ou seja, os espíritos precisam evoluir em todas as suas vertentes. Por isso, a depender da necessidade evolutiva, ele pode estagiar tanto em corpos masculinos quanto em corpos femininos. O que é que se espera então desses espíritos que somos todos nós? Que a gente cresça, gente. Que a gente evolua. Que a gente compreenda a nossa real posição espiritual nesse plano. A belíssima oportunidade que Deus nos concede de viver bem, de fazer o bem às pessoas. Porque quando a gente não acolhe nem vivencia o mal, a gente fica imune ao mal que a gente tanto não deseja. Então, pelo poder do livre-arbítrio, homens, mulheres, espíritos, vamos realizando as nossas escolhas e evoluindo espiritualmente. Então, dia virá, gente, em que, estagiando em corpos masculinos ou femininos, seremos pessoas boas. Respeitaremos os nossos semelhantes.
Vejam que essa é a proposta do Cristo há mais de 2000 anos. Em nenhum momento Jesus fazia distinção entre homens e entre mulheres. O Cristo falava de pessoas, de irmãos, de irmãs. O que é que o Cristo dizia? Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Tem uma frase que diz assim: o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Então, o Espírito estagiando ora no campo masculino, estagiando ora no campo feminino. É de se esperar que, ganhando essas experiências, realmente, como prometia Jesus, o mundo mais adiante, mais avançado espiritualmente, essas diferenças desaparecerão completamente. É por isso que nós estudamos hoje essa, que é uma das leis naturais estudadas por nós, que é a lei de igualdade. Nesse tópico, a igualdade de direitos entre homens e entre mulheres. Eu espero que esse estudo tenha trazido um pouco mais de entendimento, um pouco mais de luz e que nos motive fundamentalmente a ser pessoas melhores, independente da posição em que nós espíritos estejamos estagiando. O importante é ser bom. O importante é fazer o bem. O importante é quando terminarmos uma experiência física, podermos estar de volta ao mundo espiritual dizendo: eu bem aproveitei a minha oportunidade material, eu fui alguém do bem, eu respeitei os meus semelhantes, eu tratei igualmente todas as pessoas, sem preconceito, com respeito, com entendimento. Na medida em que me foi possível, eu ofertei as mesmas oportunidades aos meus semelhantes. E assim, gente, nós estaremos dando um grande passo rumo ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Que Deus nos ampare, Deus nos ilumine, esperando que vocês tenham gostado de mais esse estudo. E o que é que eu solicito aqui? Se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, o seu ok aí nos nossos estudos, que isso nos fortalece, como eu sempre digo aqui. Deixem também seus comentários, porque isso dá uma dinâmica bacana lá no nosso canal de estudos. E, sobretudo, divulguem, não é? Alguns amigos espíritas até perguntam: Robson, posso me utilizar desse seu estudo para um grupo de estudo, para uma oferta de palestra em nossas casas espíritas? Fiquem à vontade, gente. Esse estudo não é com direito autoral, nada disso. Os nossos estudos têm a finalidade de levar aos corações esses estudos espirituais. Então fiquem à vontade, divulguem bastante e tenham todos um excelente final de semana. Que a paz e a luz de Deus possam nos envolver hoje e sempre.